Olá galera, eis-me aqui novamente para falar sobre enfermagem, mais especificamente sobre parasitologia, que foi a matéria que eu escolhi para falar um pouquinho sobre hoje, tá? Eu fiz um resumo aqui para eu não me perder enquanto eu estiver falando, tá? Então se eu der uma olhada de repente para caso eu esqueço de alguma coisa importante que eu tenho que falar, eu não quero esquecer, tá? Então, por isso que eu botei aqui, pra ficar mais fácil até também de eu separar o que eu vou falar e a ordem que eu vou falar, tá? Quando eu tava estudando, parasitologia era a matéria que eu menos gostava, tá? Eu achava uma matéria muito chata, muito enjoada, porém é uma matéria muito interessante, porque ela abre nossos olhos para muitas coisas, assim como microbiologia, tá? Parasito foi a última matéria que eu tive e, bom, eu vou fazer um breve resumo, e eu vou falar sobre 3 doenças. Eu escolhi 3 doenças para falar hoje, que a gente estuda em parasitologia, que são elas amebise, ancilostomise e ascaridise. São as 3 doenças que eu vou falar hoje. Bom, então, o que é a parasitologia? Parasitologia nada mais é, o nome já fala, né? O estudo dos parasitos ou de doenças parasitárias, né? Causada por parasitas. O parasito é aquele ser, é um ser vivo que vive às custas literalmente de outro ser vivo. E ele é um organismo agressor, tá? Ele tá sempre tirando vantagem de um outro organismo. E existe o hospedeiro, que é o organismo que sai perdendo, né? Muitas vezes somos nós, o homem. Bom, a classificação dos parasitas. Quanto à localização, eles podem ser ectoparasitas ou endoparasitas, tá? Os ectoparasitas, eles vivem fora do corpo do hospedeiro. Um exemplo, piolhos e pulgas, tá? São um tipo de parasita. E eles podem ser endoparasitas, que são aqueles que vivem dentro do corpo do hospedeiro, como uma bactéria, um vírus qualquer, tá? Quanto à necessidade de células hospedeiras, eles podem ser intracelulares ou extracelulares. O nome em si já diz. Intracelulares, eles vivem dentro da célula, e extracelulares, eles vivem fora da célula. Quanto à sobrevivência fora das células hospedeiras, eles podem ser de 3 tipos. Pode ser um parasita facultativo, que ele pode parasitar ou não um outro ser vivo, tá? Ele pode ser um parasita obrigatório, que ele necessariamente tem que parasitar um outro ser vivo. E ele pode ser também um parasita acidental, que geralmente ele está parasitando um outro ser vivo que não é o ser vivo que ele geralmente parasita, tá? Esse é o parasita acidental. Quanto ao número de espécies hospedeiras, ele pode ser monoxeno ou heteroxeno. O monoxeno, ele só precisa de uma espécie para completar o seu ciclo, tá? E o heteroxeno, ele precisa de 2 ou mais espécies para completar o seu ciclo. E quanto à especificidade de hospedeiro, pode ser o actinoxeno ou o eurexeno, tá? O actinoxeno, ele infecta apenas uma espécie, tá? E o eurexeno, ele pode infectar várias espécies de hospedeiros. Bom, eu terminei. Esse aqui é o resumo, tá? Do início da introdução à parasitologia. Obviamente, tem mais coisas, tá? Mas eu selecionei as coisas mais importantes para poder falar. Agora eu vou partir para as doenças em si, tá? Amebise, ancilostomise e ascaridise. Essas 3 doenças, elas são facilmente confundidas, tá? Porque elas têm muitas coisas em comum. Ambas são doenças causadas por vermes, obviamente, né? Por parasitas. O ciclo de transmissão delas é muito parecido. Os sintomas são muito parecidos. O diagnóstico de todas são iguais, que são pelos exames de fezes. E o que também é bem semelhante, na verdade é praticamente igual nessas 3 doenças, é a profilaxia, que nada mais é do que a forma de prevenção da doença, tá? Ou das doenças, no caso.
Então vamos começar pela amebíase. Ela é uma infecção causada por um protozoário, tá? O agente etiológico é Entamoeba histolytica. E a forma de transmissão é através de águas, alimentos ou mãos contaminadas pelos cistos da doença. Essa doença pode ser encontrada em 3 formas. A forma cística, que é a forma que acontece a contaminação. A forma de trofozoito minuta, que é a forma móvel, tá, do protozoário da doença e que geralmente se aproveita da mucosa intestinal para obter os nutrientes que ela precisa, né, para sobreviver. E a trofozoita magna, que é a forma patogênica e mais invasiva da doença, que pode chegar até o fígado. Tá? O período de incubação da doença, que é o período em que a pessoa se infecta até o momento que os primeiros sintomas aparecem, é de 2 a 4 semanas. Tá? E o período de transmissibilidade, se não houver tratamento, pode durar por anos aí, tá? A pessoa vai transmitindo até, né, e passando para outras pessoas. O ciclo da doença. A pessoa que tem a doença vai eliminar os cistos da doença nas fezes, tá? E geralmente a pessoa vai eliminar num lugar inadequado, né? Como na beira de rios, em lagos, enfim. A pessoa saudável vai passar, vai beber a água, vai se contaminar, enfim, pronto, pegou a doença, tá? A doença vai até o intestino delgado, como em trofozoito minuto, vai se desenvolver, os cistos vão se desenvolver como os trofozoitos minutos no intestino delgado e depois vão até o intestino grosso, onde o ciclo vai continuar. Tá? Os sintomas: hemorragias intestinais, anemia e cólicas intestinais. Tá? E a profilaxia: saneamento básico, tratamento dos doentes, e o tratamento é feito à base de medicamentos. Um deles que pode ser usado é o sequinidazol, tá? Em uma das formas da amebíase. A ancilostomia. Ela também é uma infecção, tá, intestinal causada por um nematóide ou por nematóides, tá? E ela pode apresentar-se assintomática. O agente etiológico dela é o Necator americanus e ela também é uma doença que pode ser conhecida como o famoso amarelão ou jeca tatu, tá? A doença do jeca tatu, no caso. O hospedeiro definitivo é o homem, tá? E quando ela apresenta sintomas, pode apresentar náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e flatulência. A forma de transmissão dela é parecida com a da amebíase, tá? A pessoa que contém o verme, né, a doença, o parasito, ele vai liberar as fezes, né, em algum lugar inadequado, tá? E os vermezinhos nas fezes vão se desenvolver, a pessoa vai passar por ali, né, no solo contaminado, e vai acabar pegando. O verme vai entrar na pele pelo pé, tá? O que vai acabar causando uma dermatite. Muita gente pode conhecer essa doença também como o bicho do pé, né? Tem algumas áreas do Brasil que acho que chamam dessa forma. E aí o vermezinho vai passar pelo sistema e até se instalar no intestino delgado, tá? E aí lá vai se reproduzir e vai dar continuidade ao ciclo da doença. O período de incubação é de semana ou meses após a infecção, tá, da doença. E o período de transmissibilidade, ele não transmite, não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa, tá? Não é contagiosa. E a pessoa vai transmitir enquanto ela tiver o verme, o parasito e não se tratar, tá? O diagnóstico também é por exame de fezes e o tratamento também é feito por medicamentos. E mais específico com o mebendazol, tá? A pessoa toma esse remédio e vai se tratando até eliminar o parasito por completo. Por último, a ascaridise, e agente etiológico Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga, tá? O hospedeiro da ascaridise é o homem, obviamente, né? E é uma doença parasitária causada por um euminto, tá? E geralmente ela também é assintomática. Mas quando ela causa os sintomas são dor abdominal, diarreia e anorexia, tá? A transmissão, ingestão dos ovos por água, alimentos contaminados, tá? Ou procedentes do solo. E o período de incubação dela é de 20 dias. O período de transmissibilidade da ascaridise é o mesmo das outras doenças, enquanto o indivíduo portar o parasita e liberar os ovos nas fezes. O diagnóstico é feito através do exame de fezes e o tratamento é feito com medicamentos, mais especificamente o albendazol.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado do assunto que eu falei hoje. E em breve eu terei mais assuntos interessantes para vocês, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão ou quiserem que eu fale sobre algum assunto específico, é só deixar aqui embaixo. Bom, divulga pra mim, se puderem, né? E deixa o like e se inscreve no canal. E até mais.